Então hoje nós vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 21, haverá falsos Cristo e falsos profetas, e os itens que nós vamos refletir hoje, estudar, são os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas, que é o item 11. Nós conhecemos aqui no planeta Terra que existem pessoas que são sensitivas, pessoas que são paranormais e pessoas que são médiuns. No antigo judaísmo, com as ideias deles, as tradições, como eles chamavam essas pessoas que têm esse dom, essas características? Eles chamavam de profetas. E os profetas, o que são os profetas? Os profetas são pessoas dotadas de certas peculiaridades psíquicas para registrar o seu diálogo com os espíritos, para registrar as informações dos espíritos que eram chamados de deuses e divindades. Então, na época do judaísmo, os judeus colocavam que os profetas eram pessoas dotadas desses talentos, que tinham esse intercâmbio com a espiritualidade. Então, aí nós sabemos que os sensitivos de hoje, os médiuns e os paranormais, também hoje eles têm esse dom, esse talento de estar tendo esse intermédio com a espiritualidade, encarnado com desencarnado, os que nós chamamos de vivos com aqueles que já se foram para a eternidade. No livro dos Espíritos, na questão 624, tem essa pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? E o livro dos Espíritos coloca para nós assim: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então a gente entende aqui também que é um intercâmbio nosso, de nós aqui no planeta Terra, com a espiritualidade. Que ele está falando ali, inspirado por Deus. Então é algo fora daqui do planeta Terra. Então é esse intercâmbio. Então a gente percebe que tem uma singularidade com as ideias do judaísmo. E é impossível que Deus se sirva de boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, se nós vamos ver o que são os profetas, os falsos profetas, é impossível que ele use a pessoa para trazer uma verdade, através dos sensitivos, dos paranormais e dos médiuns. Então, nós, quando não encontramos uma verdade real nas informações, nos conteúdos que nós passamos para o outro, nós somos também considerados os falsos profetas, porque estamos passando informações mentirosas. Então nós temos que ter muito cuidado, como ele está dizendo aqui, com as palavras e os atos das pessoas que estão passando essas informações da espiritualidade, que estão passando para você uma carta, uma psicografia. Nós temos que tomar cuidado com essas palavras e com os atos das pessoas, se elas são confiáveis ou não. O verdadeiro profeta, a gente sabe que é um homem de bem. Então nós temos que estar atentos a essa característica da pessoa que está passando essa informação da espiritualidade. Ela é um homem de bem, inspirado por Deus. Se ela é um homem de bem inspirado por Deus, muitas informações que vêm até nós, elas vão ser verdadeiras, igual Kardec. E Kardec trabalhou com o quê? Com informações vindas de várias pessoas, e eram as mesmas informações, então ele conseguiu trazer para nós os ensinamentos de Jesus. Mas não foi só pela ideia dele,
por ele estar informando, por ele estar falando. Não, ele fez um estudo todo, no mundo todo, trazendo informações de várias pessoas que eram iguais, né, parecidas, para trazer essas informações para nós. Então foi um estudo que foi feito. E nós vamos poder reconhecer essas pessoas, se ela é um homem de bem, se ela está sendo inspirada por Deus pelas palavras e pelos seus atos. Então, quando nós formos a ter uma pessoa sensitiva, médio, paranormal, a gente tem que cuidar, tem que ter esse filtro, para que a gente não seja enganado. Porque existe, né? O engano, ele existe em toda parte, em toda situação, em toda relação. Existe, a gente só tem que estar atentos para isso. Então, quando a pessoa sabe que ela tem esse dom, esse talento de sensitivo, paranormal, ou médio, ou é um profeta, como dizia no judaísmo, eles têm formas de vida diferentes, de viver diferente. Então, alguns, eles têm consciência dessa responsabilidade de transferir uma informação, um conteúdo da espiritualidade aqui na Terra. Essa responsabilidade é muito importante, unida àquelas características que a gente viu agora há pouco, do homem de bem, das palavras e o ato das pessoas. E quem tem consciência desse talento, ela estuda, ela busca se informar, ela busca se aprimorar, ela estuda essa faculdade para servir ao bem. Numa instituição que se dê esse trabalho de educar as nossas faculdades paranormais. Nós estudamos, nós buscamos o aprimoramento, nós buscamos ser homens de bem, nós buscamos ter atos, comportamentos bondosos, de fraternidade, de compaixão. E nós, com o nosso estudo, nós vamos saber que a Terra é a nossa escola, que o lar é o nosso templo, que o próximo é o nosso irmão, que a humanidade é a nossa família, que a luta é o nosso aprendizado e que a natureza é o livro sublime da vida. Nós podemos compreender um pouquinho mais todas as informações, os conteúdos que chegam até nós. Porque se a Terra é uma escola, se nós estamos aqui para aprender e estudar, tudo que nos envolve no nosso ambiente são ensinamentos. Experiências boas ou ruins são ensinamentos para nós. Em vez de nós nos ficarmos contra uma situação difícil ou muito alegre, excessivamente com algumas coisas boas que acontecem com nós, excessivamente, porque alegre todo mundo pode ficar, feliz todo mundo pode ficar, mas tudo que é excessivo é uma doença. E prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, porque são lições. É assim que acontece a nossa educação, do nosso espírito, do nosso ser, com a natureza, com as pessoas, com a nossa família, com a humanidade e com o nosso lar. Tudo são conteúdos didáticos para o nosso aprendizado e para a gente se autoconhecer e para a gente se tornar um ser, um espírito mais forte, melhor. Então, qualquer situação, um arranhãozinho que dá aqui no seu dedo, tenta interpretar essa lição que está chegando. Porque quando eu corto um dedo, é porque eu estou desatento de alguma coisa. É só um exemplo assim, bem simplesinho. Então, se eu estou desatento, eu tenho que estar presente na minha vida, orar e vigiar. E a presença na minha vida é importante. Eu tenho que estar ali, entendendo o que está acontecendo comigo. O objetivo da vida, na nossa vida aqui na Terra, é essa: estar presente a todo instante na nossa vida. Com dificuldade ou sem dificuldade, a gente tem que estar ali, vivendo, entendendo, compreendendo e ampliando os nossos conhecimentos, maturando as nossas emoções. Então, esse é o objetivo aqui da nossa vida.
tem essa fábula do lobo em pele de cordeiro. Então a gente entendeu que para a gente ser profeta, ser o profeta do bem, nós temos que ser homem de bem, temos que ter bons comportamentos, boas palavras. Então nós vimos tudo isso e que todas as situações que acontecem conosco são para o nosso aprendizado. Agora o outro estilo de vida são aqueles profetas que eles são mentirosos. E essa fábula, ela ilustra muito bem os falsos profetas. Ela é simplesinha, mas ela é ilustrativa para o nosso estudo de hoje. Que fala assim: um dia o lobo teve a ideia de mudar sua aparência para conseguir comida de uma forma mais fácil. Que é o que acontece conosco. Muitas vezes a gente procura a porta mais fácil para viver a nossa vida e conseguir conquistas. Nós queremos que as coisas aconteçam como mágica para nós. A gente não quer passar pelo trabalho, pelo estudo. A gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se dedicar. A exigência é essa. Só que nós não queremos, nós queremos as coisas fáceis. Mas nós não estamos aqui para que as coisas sejam fáceis. Nós estamos aqui para aprender com o nosso próprio trabalho, com a nossa própria dedicação. Então, vestiu uma pele de cordeiro e saiu para pastar com o resto do rebanho, detestando totalmente o pastor. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu li uma história uma vez que fala assim: quem bate a sua porta da sua casa, muitas vezes são pessoas que estão precisando de algo, da sua ajuda, da sua colaboração, né? Então, muitas vezes a gente fala assim: fala para fulano que eu não estou, fala que eu saí, fala que, sabe, quando a gente não quer atender as pessoas que chegam até a nossa porta sem avisar, né? Muitas vezes a gente faz isso. E ele aqui, o que ele fez? Ele quis enganar o pastor, né? E pelo jeito ele conseguiu. Para sua sorte, ao entardecer, foi levado junto com todo o rebanho para um celeiro. Durante a noite, o pastor foi buscar um pouco de carne para o dia seguinte. Chegando ao celeiro, puxou a primeira ovelha que encontrou. Era o lobo fingindo ser o cordeiro. Moral da história: as consequências vêm quando fingimos ser o que não somos ou quando tentamos enganar alguém. Então, que a gente possa, né, aprender a ser verdadeiros, porque quando nós não somos verdadeiros aqui na vida, o nosso ombro fica cansado, a nossa mente fica cansada, porque nós não fizemos a coisa certa. Muitas vezes você tem uma ação repentina que depois você vai ficar pensando, e isso traz um cansaço, um desgaste mental para nós. Sendo que importante seria que quando as coisas acontecem, resolva com carinho, com amor, resolva logo. Não postergue as situações para depois, porque muitas vezes você não vai conseguir mais fazer. Porque as experiências, os conteúdos, as informações, quando elas chegam até você, é porque é o momento exato de você resolver alguma coisa. E quando eu não quero, eu tenho em resolver alguma coisa, o que eu faço? Eu engano, eu minto. Essa fábula serviu para ilustrar os falsos profetas, que são aqueles que não têm nenhuma consciência desse talento. Profeta que, de exemplo, ele sabe da responsabilidade dele de ser um sensitivo, de ser um médium, de ser um paranormal. O que não tem consciência desse talento, ele até sabe, mas ele usa para outra função na vida dele. No Nordeste tem uma pessoa que ele se dizia ser enviado de Deus. Se não me engano, é em Fortaleza ou em Teresina, não lembro bem. Em 2012 aconteceu isso, esse fato. Ele tinha mais de 100 pessoas dentro da casa dele, ele cuidando, e ele dizia que o mundo ia acabar.
Está no YouTube, está em todos os jornais por aí da cidade também, né? Do Brasil aí. E aí o que aconteceu? A família, tinha muitas famílias daquelas pessoas que estavam ali dentro daquela casa, preocupada, desesperada, fora da casa dele, em volta, né, do cercado dele, que era um cercado. E desesperado porque o que ele ia fazer? Como o mundo ia acabar, ele ia dar veneno de rato para essas pessoas morrerem. E as pessoas acreditavam nele, porque ele era o enviado de Deus. Diz que ele veio para isso. E as pessoas acreditam. As pessoas ingênuas, que não prestam atenção, que não têm a mente ligada, né? Eles vão. E ele foi preso. E aí passou, cumpriu a pena dele tudo direitinho, né? Em 2022, aconteceu de novo a mesma coisa. Ele já tinha 80 pessoas junto com ele. E ele, na reportagem, ele dizia que ele era perseguido pelas pessoas. Quer dizer, ele saiu da cadeia, mais de 80 pessoas ainda acreditaram nele. Mesmo ele tendo feito já há 10 anos atrás a mesma atuação. E ele começou a construir casas no lote que ele comprou. Não era nem um lote, era uma chacrinha, porque era bem grande, tem várias casas, e ele ocupava as próprias pessoas que estavam com ele para construir a casa dele, e ele falava que todo mundo ia ficar rico. E uma das pessoas que conseguiu sair de lá falou que só ele que estava ficando rico, porque todo mundo continuava pobre, tinha crianças, ele abusava de criança, ele pedia permissão para a mãe, porque diz que Deus falava para ele que ele podia ficar com a filha menor dela lá de 12, 14 anos, se a mãe permitisse. Ele ia falar com as mães que estavam ali, tinha mães que permitiam, tinha mães que não permitiam. E tudo em nome de Deus. Aí parece que ele está preso de novo. Mas isso é uma coisa que acontece hoje. Pra gente, parece uma coisa assim, nossa, de outro mundo, né? Mas tem pessoas ingênuas, tem pessoas que acreditam no que o outro fala quando vem de Deus, porque não tem um estudo, não tem um preparo. Por isso é importante o estudo para nós, para a gente ficar preparado para saber quem realmente é o verdadeiro homem de bem, aquele que realmente passa as informações e os conteúdos da espiritualidade com fidelidade. Então, aquele que não tem consciência, ele se deixa de levar pelas atitudes egoístas e cobra por aquilo que consegue, como esse senhor. Ele estava cobrando, ele pegava dinheiro das pessoas que estavam vivendo ali com ele, que realizam o que dizem poder realizar. E quantos de nós já não passamos em frente de casa e não achamos cartaz e faixa daqueles que prometem uma vida fácil, uma vida cheia de mágicas, que a gente vai resolver problemas de relacionamento, problemas de dinheiro, problema de doença, que a gente acha que isso vai acontecer. Mas nós precisamos pensar em nós, porque se nós somos representantes também aqui na Terra, que todos somos médios, como diz Kardec, né? Ativos ou não, nós temos que tomar cuidado também. Mas se nós somos maledicentes, nós somos falsos profetas da fraternidade. Se nós usamos a discórdia, praticamos a discórdia na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos trabalhos, né? Nós somos mistificadores da paz. Se nós somos preguiçosos, somos charlatões do trabalho. E se nós usamos a indiferença na vida, somos inimigos do dever. Tem muito mais, né? Mas eu trouxe só algumas coisinhas assim para a gente estar atento aos nossos atos e aos nossos comportamentos. Porque quando os nossos atos e nossos comportamentos eles não são do bem, o nosso corpo pesa. Nós temos um termômetro no nosso corpo. E quando o nosso corpo pesa, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. E aí nós temos que pensar, refletir e tentar fazer um acordo conosco mesmo de mudar os nossos hábitos.
para melhor, com certeza. E toda vez que esquecemos nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos como Cristo. Então, que a gente cuide das nossas obrigações, dos nossos serviços, dos nossos comportamentos humildes, de não oprimir as pessoas que são inferiores a nós, porque nós estaremos incluídos aqui nos falsos profetas. Jesus Cristo nos chamou a atenção para que tivéssemos cuidados com os falsos profetas, com os falsos intermediários e com os falsos médiuns. Por isso é importante estudar, para a gente saber fazer esse filtro das pessoas que estão conosco, passando essa informação e esses conteúdos do intercâmbio com a espiritualidade. Pessoas que fazem mau uso da sua capacidade psíquica de registrar o mundo imortal, de registrar esse mundo espiritual, se fragilizam moralmente e abrem espaço para a intromissão, para a intervenção de entidades nefastas, de almas infelizes que desejam causar todos os tipos de perturbações na nossa vida. Raul Teixeira nos alerta para isso, porque toda vez que nós não estamos atuando no bem, nós abrimos canal para aquelas entidades que não são do bem, para nos influenciar, porque nós somos influenciados constantemente pela espiritualidade, mas dependendo de como eu penso, como eu abro o meu canal para o mundo espiritual, é o que eu vou receber, porque eu sou um imã. Se eu estou agindo no bem, eu estou vinculada a espíritos do bem. Se eu estou agindo mal, eu estou vinculada àquela qualidade de espírito, aquelas características espirituais. E aí eu falo assim, aí demora, né? Quando eu não estou muito bem, demora eu me centrar e eu me dar conta que pode ser alguma influenciação também por mim, claro, a responsabilidade é minha, mas como eu juntei a minha inferioridade somei com aquele ente que também não tem a ideia e superior, aí a gente demora a sair daquele ambiente. Parece que a gente está envolvida por uma nuvem escura, por uma nuvem pesada, que eu não consigo sair. Mas porque eu preciso alterar o meu padrão mental. Eu preciso dar o primeiro passo para que isso aconteça. Porque quando eu movimento o meu padrão mental para o bem, quem vai ficar perto de mim? Aqueles que são do bem. Então, o mais importante em tudo aqui é eu cuidar do meu padrão mental. Que quando eu não estou pensando bem, pego um livro, vou ler, escuto uma música que me eleve, eu saio, vou fazer uma caminhada, vou fazer um exercício, saio daquele ambiente que está me oprimindo, né? E aí eu melhoro. Muitas vezes só isso, eu estou com uma dor de cabeça, muitas vezes, por causa dos meus estresses, do meu dia a dia. Muitas vezes quando eu faço isso melhora, porque eu saio daquele padrão, né, de cansaço, de estresse que está me envolvendo. Muitas vezes nem remédio é necessário. Então Raul Teixeira também nos alertou para isso. E Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dizendo que o único intermediário entre nós e Deus é Jesus. E Ele encaminha para nós, Ele é o nosso governador, Ele encaminha para nós a espiritualidade também que pode nos ajudar. Então é através de Jesus que nós podemos chegar até lá, seguindo os seus ensinamentos, estudando o seu evangelho, estando nos estudos das obras espirituais que nós temos aqui, da codificação,
Porque as obras espirituais, o estudo, ele faz com que a gente reflita sobre as nossas posições diante da vida. O estudo, ele faz com que você, aos poucos, vai se movimentando e mudando seus hábitos. Ele faz com que, aos poucos, você entenda que você é uma pessoa para ser feliz. E que seus problemas, existe a dificuldade, existe, não é para que você seja infeliz, mas que para você molde as suas emoções, molde o seu espírito para melhor. E quem são os falsos profetas, então? Nós vimos lá quem eram os bons profetas. Então eles são assim caracterizados, homens que, possuindo certo conhecimento, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se de boa fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Quantos nós não conhecemos pela mídia de pessoas que se aproveitam das pessoas que têm boa fé? Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Nós somos perfeitos, temos braços, temos pernas, temos mente sadia, temos visão, temos toda a capacidade para fazer o bem. Muitos são bitolados nos seus movimentos físicos e mesmo assim usam a vida deles para espelhar o bem. E muitos não, se entregam à doença, à depressão, às suas tristezas, né? E muitos que estão limitados, eles aproveitam esse momento para alçar mais melhorias na vida e trazer felicidade e trazer alegria. Então, que a gente possa, né, pensar um pouquinho sobre os bons e os maus profetas, porque na erraticidade, como ele estava falando, ele existe os maus profetas também, que são aqueles espíritos que não querem o nosso bem, que não querem a nossa felicidade, que não querem nos destruir, não querem que a gente aprenda. E muitas vezes eles começam a fazer movimentos que nos limitam também. Então eu tenho que ter disposição, eu tenho que atuar no meu movimento interno para que eu faça parte dos estudos, do aprendizado, do melhoramento, do autoconhecimento. Eu tenho que fazer isso comigo. Eu tenho que ser forte, porque não é fácil mesmo, né? Muitas vezes a gente quer desistir, prefere a magia, a mágica, né, na vida. A gente acha que tudo vai se resolver com mágica. Não, ele vai se resolver com trabalho, com estudo ou com dedicação. Então, esse estudo foi visto pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, esse livro do Chico Xavier, que é Levantar e Seguir, e esses dois endereços do YouTube, que um foi do Raul Teixeira e o outro foi de um site de evangelização infantil.